Você que nos acompanha pela TV Canção Nova, que alegria. Eu sou o Padre Fábio Galdino, sou padre na Arquidiocese da Paraíba, sou de João Pessoa. Está aqui o povo de João Pessoa. Que alegria, sou pároco da Paróquia Santíssima Trindade, no Valentina, e tenho a função na Arquidiocese da Paraíba de ser padre exorcista. Tenho o ministério do exorcismo e exerço instruindo os fiéis em muitas partes do Brasil. Tenho ido para instruir acerca desse tema, e que graça hoje, não é, agradecido a o Danilo e a toda a comunidade Canção Nova por esta, mais uma vez, estar aqui. O ano passado eu estive no acampamento de cura e libertação, e hoje essa incumbência de pregar a palavra de Deus. Então pegue, você que está em casa, pegue a palavra, abra no Evangelho de João 4, nossa meditação vai girar em torno desse Evangelho. E eu costumo dizer que uma das grandes ferramentas do inimigo é quando a palavra de Deus está sendo anunciada. Ele sabe que as possibilidades, quando a palavra está sendo anunciada, de que aquela alma se abra para Deus e se converta, é grande. E por causa dessa grandeza, o inimigo tomará de todas as formas para nos distrair. Não se distraia. Elimine qualquer tipo de distração, até você que está em casa. Eu sei que você está fazendo suas coisas, e que enquanto você está fazendo, você está escutando. Mas se for possível, pare tudo para escutar o que o Senhor quer nos falar hoje, nesta manhã eucarística, nesta quinta-feira quaresmal, sobre a palavra sua hoje, dirigida para nós em João, capítulo 4, e aí nós vamos comentando todo o Evangelho, do versículo 1 ao versículo 26, João, capítulo 4, versículos de 1 a 26. Mas eu queria, logo no início dessa pregação, com esse tema tão propício, não é? No nosso acampamento de cura e libertação, nesta quinta-feira, perguntar a você como anda a sua relação com Deus. Uma das coisas que precisamos urgentemente responder na manhã de hoje é essa interrogativa, que nós precisamos saber da palavra de Deus. Imagine de que muitos de nós andamos bem com Deus. Outros não estão nem tão assim bem com Deus, porque às vezes não manifesta disposição nessa relação. E o que o Senhor quer nos falar hoje nessa pregação é de que forma adorá-lo em espírito e em verdade. De que forma essa adoração, portanto, precisa ser realizada. E é claro que precisamos estar muito atentos. Daqui a pouquinho Jesus Eucarístico vai entrar. E nós queríamos ser como esse terreno bem preparado, para nos colocar diante dele, bem dispostos. Mas infelizmente precisamos dizer, que toda a interrogativa do Evangelho de hoje, que vai culminar na interrogativa daquela samaritana, e Jesus vai, não é, dialogando com ela, começará a dizer a ela que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E nós queremos aprender, Jesus. Nós queremos aprender a adorar em espírito e em verdade. E queremos começar a adorar em espírito e em verdade a partir das nossas disposições. E por isso que o Padre, nessa pregação de agora, eu vou tocar em 3 pontos. Então vai anotando, porque depois você vai precisar na sua vida espiritual desses 3 pontos que o Padre vai citar na pregação de agora, para que você possa, instruídos por essa pregação, inclusive quem sabe você compartilhar ela com outras pessoas, para que essas pessoas possam entender nesses 3 pontos o que significa adorar em espírito e em verdade. E é claro de que essa adoração pressupõe uma disposição fiel. É verdade, veja só,
para que nós entendamos. Você sabe que aquilo que todos os dias fazemos entre tantas coisas é comer. Tomamos o café da manhã, tomamos o almoço, tomamos a janta. E isso fazemos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas chega a determinados momentos da nossa vida que nós perdemos a disposição para comer. Hoje não estou afim de comer, não vou tomar café da manhã hoje. Mas consecutivamente, precisamos tomar pelo menos o almoço. Há quem diga que o café da manhã é o mais importante, não é? Mas nem sempre nós estamos dispostos. E você veja que essa indisposição a não comer, depois mexe com toda a estrutura nossa corporal também, porque começamos a ficar fracos. Consecutivamente essa indisposição é devido a alguma enfermidade. Não é comum que não tenhamos disposição para comer. E aí vem todo um trabalho de investigação. O porquê é que eu estou perdendo o apetite? Eu que comi até bem. Por que é que eu estou perdendo o apetite? E depois você vai fazer todo o exames de sangue. É verdade que porque se absteve de algumas refeições, você acabou, portanto, emagrecendo. As pessoas perguntando, você está com dieta, fazendo dieta? Não estou com vontade de comer. E como não é comum, precisa de que um médico intervenha para dizer, olha, temos que averiguar e investigar o que significa essa sua falta de apetite. Mas é verdade que ao passo que nós entendemos que não podemos ficar sem comer, a nossa razão e aquilo que pelo menos pouco eu preciso comer. E essa aqui, gente, já é uma disposição primeira. Porque mesmo sem sentir sabor pela comida, sem sentir vontade de comer, mas eu estou ali. Eu preciso, lembra com o que é que as mães fazem para que os filhos comam? Eles não querem comer, ela faz até aviãozinho, não é? Fica fazendo peripécias, isso porque é importante. E se eles não quiserem comer, ela começa a falar mais sério, dá-lhe uma prenda, não, você precisa comer. É que ao passo que manifestamos indisposição, é verdade que dentro de nós precisa haver, claro, que essa luta para dizer, nem que seja esta verdura, estes legumes, nem que seja essas frutas, eu preciso me alimentar. Claro de que meu apetite não está como o de antes, mas eu preciso porque depois, se eu tiver algum tipo de enfermidade, de doença, isso pode se agravar, se eu começar a me afastar dos alimentos, se eu começar a não querer. E eu queria citar esses exemplos para que você aplicasse na sua vida de oração. Minha gente, nem sempre nós estamos dispostos, como Jesus hoje vai falar nessa palavra, a adorar em espírito e em verdade, nem sempre eu e você estamos dispostos, é verdade ou não é? Às vezes nós chegamos dentro de uma capela, temos a vontade logo de sair, parece que os joelhos da gente formigam, né? A gente fica inquieto, começa a pregar a palavra de Deus e a gente fica olhando para um lado e para o outro, inquieto, sem saber. A gente fica até colocando em dúvida. Veja, aquela pessoa que não está querendo comer, porque não tem apetite para a comida, mas o pouco que ela come, mesmo que seja contra a sua vontade, mas porque ela precisa se sujeitar a comer, nem que seja aquele pouco vai ter ou não vai ter efeitos na vida daquela pessoa, sim ou não? Sim ou não? Vai ter. Então, às vezes até na vida de oração, a gente fica diante de Deus para entrar em adoração, e a gente não quer porque a gente está passando por aperreios, né, por tormentos na cabeça todos, e a gente fica dizendo, Senhor, essa oração está valendo de alguma coisa? Olha, se for para ir para a igreja cansado e aborrecido, eu não vou não. Não, olha, se for para estar me distraindo, eu não estou com vontade. Olha, quando eu tiver vontade, eu vou. Tem gente que é desse jeito, não é? Fica dizendo, olha, quando eu quiser ir para a igreja, eu vou. Deixa que eu vou por mim mesmo, não é? É que eu não estou com vontade. E sem vontade de ir para a igreja, sem vontade de ser um adorador e uma adoradora,
não adianta de nada. Então eles colocam no cálculo de que porque não tem vontade de adorar, é melhor que não adore. E só adore quando tiver vontade. Assim como aquela pessoa que acha que porque não tem vontade de comer, tem que parar de comer imediatamente. Está certo uma pessoa que não está com vontade de comer, parar de comer imediatamente de tudo? Muitas e muitas vezes chegamos no nosso momento de adoração e precisamos entender o quanto importante é comer. Mesmo que me falte o apetite. Entrar nesse clima, portanto, nesse ambiente de adoração, o Senhor, em outras palavras, está nos dizendo, meus irmãos, é preciso estar na presença de Deus. E para você que acha, não, eu vou para a missa e fico muito distraído, é melhor ficar em casa. Eu tenho até um exemplo para dizer. Quando nós vamos à praia, e estamos ali, e o intuito nosso é nos bronzear, não é preciso que você pense no sol. Imagine uma pessoa dizendo, bem, eu vou ficar diante do sol, e se eu não pensar nele, ele não vai me bronzear. Fica lá, das 10 da manhã às 3 da tarde, para você ver a insolação. Mas eu não pensei no sol, eu não estava em conexão com ele. Mas não precisa que você pense nele, é preciso que você esteja diante dele. E você nem sabe que diante de todas as distrações de uma praia, mesmo sem olhar para o sol, porque nós não podemos, e mesmo sem pensar nos efeitos que ele pode fazer, estar diante dele atrairá para nós todos os efeitos que os seus raios possam ocasionar. Então vamos parar nessa hora de colocar esses critérios que muitas vezes são nossos, para justificar a nossa preguiça e a nossa indisposição. A nossa preguiça e a nossa indisposição vem justificada com essas coisinhas que a gente fica dizendo, hoje eu não vou rezar, hoje eu não vou fazer meu rosário. Eu venho acompanhando os rosários da madrugada, mas eu faltei 1 ou 2 ou 3, já não vou mais fazer porque não vale. Esses são seus critérios. O Senhor está nos convidando hoje, independente do estado que você esteja, a responder àquela pergunta que o padre fez no início desta homilia: como é que está a sua relação com Deus? Como tem sido as suas fugas, justificando a sua falta de apetite? Não, porque eu não consigo me concentrar. Esteja diante de Jesus. Se não pode meia hora, se não pode 20 minutos, pelo menos 15, 10 minutinhos, esteja diante do sol. E mesmo que você esteja tomado de distrações, o fato de que você tenha se policiado por aquela pequena quantidade de comida que você sabe que precisa ingerir, mesmo diante da sua falta, a sua falta de apetite, eu preciso estar hoje diante de Deus. E o demônio tem tirado muitas almas. Sabe por que o demônio, e por aí quando eu vou atender os casos de exorcismo, percebo de que muitas e muitas vezes o demônio se apoderou de famílias, se apoderou de filhos, de crianças. E tudo isso por causa dessa, para não dizer o contrário, dessa bendita brecha que você acabou dando nas justificativas de sair da presença de Deus. E a nossa saída na presença de Deus, gente, é um anzol para que o inimigo de Deus carregue você e toda a sua casa. Então hoje nós precisamos olhar para essa palavra da samaritana, e eu queria convidar você a dizer: eu preciso levar a sério a minha relação com Deus. Se afinal de contas eu me colocar e me apresentar sem muito apetite pela oração, como é fadigoso, né? A gente tem visto pelas redes sociais as pessoas como se levantam de madrugada para rezar, não é? É claro que a nossa vontade era rezar deitado. Mas aí, se eu preciso estar na presença de Deus, e a minha luta, portanto, então vou fazer um exercício de um mistério e outro, alternar para ficar em pé, outras vezes sentado. Quando eu for à missa, eu vou aproveitar, se eu me distraio muito, pega os bancos da frente, começa a lutar contra as forças do mal. Se você senta lá atrás na igreja e se distrai muito com quem entra e com quem sai, toma os bancos da frente. Comece a perceber as formas que o inimigo de Deus vai lhe concedendo, ou seja, vai manipulando, vai agindo com sua forma, com as suas artimanhas, para lhe tirar.
E deixa eu dizer uma coisa, gente. Infelizmente, muitos de nós sofremos malefícios, perturbações diabólicas, porque fomos criando uma atmosfera, fomos criando um comportamento habitual de não nos apresentarmos diante de Deus todos os dias. Deus vindo ao nosso encontro, Deus vindo ao meu e ao seu encontro, e nós nos escondendo. Lembra do livro do Gênesis? Deus foi ao encontro para caminhar. Com quem? Com Adão e Eva. Por um determinado momento, perdeu o apetite de Deus e vivia se escondendo de Deus. Precisamos adorar em espírito e em verdade, superando inclusive a nossa falta muitas vezes de apetite. Senhor, eu vim hoje aqui te adorar e eu quero te louvar e te bendizer. Daqui a pouco o padre vai colocar os 3 pontos, como é que se comporta. Mas eu quero te dizer, Senhor, já que é para adorar espírito em verdade, que eu estou aos bagaços hoje. Eu queria, na verdade, nem estar aqui, mas eu estou porque eu sei de que eu preciso de Ti. Se nós pudéssemos fazer esse tipo de oração diante de Deus, meus irmãos, como esses momentos de prova não nos faria ainda mais crescer, e nós não entendemos, quando conseguimos superar essas situações que querem nos tirar de Deus, e nós dizemos a nós mesmos, eu preciso estar diante de Deus. Então, para o que você estiver passando, onde você estiver me escutando, se você está no hospital, se você está enfermo, deitado numa cama, não coloque obstáculos em nada disso que é preocupação, que possivelmente pudesse ser obstáculos humanos para que você saísse de Deus. Não coloque obstáculo e não crie obstáculo, porque tem pessoas que além de ter obstáculo, criam obstáculos. E eu queria dizer para todos vocês que estão me escutando hoje aqui, não crie obstáculos para dizer a você mesmo que você não pode estar diante de Deus. Mesmo diante da situação que você esteja, diga hoje no seu coração, eu preciso me apresentar diante de Deus todo tempo e todo instante. Eu preciso estar, que nada me tire da presença de Deus, nada me tire da presença de Deus. E aí vem o texto bíblico. E aí vem o texto bíblico de Jesus e a samaritana. Eu vou fazendo os comentários, mas você tem aí o texto. Minha Bíblia aqui é a tradução da CNBB. E aqui no capítulo 4, disse que Jesus teve que passar pela Samaria. E chegando na Samaria, numa cidade da Samaria chamada Sicá, perto da propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José, havia ali uma samaritana. E nós sabemos do relato da samaritana, porque depois, Jesus começa um diálogo com ela, porque ela começa a se questionar. Ela coloca naquele poço, sentada como ela está, ela começa a colocar os obstáculos. Eu não posso conversar com você. Aquele sentimento negativo, aquele ressentimento da samaritana é assim tamanho, que ela olha para Jesus e diz, como é que você que é judeu, me pede de beber, eu que sou samaritana? E Jesus começa a falar ao coração daquela mulher, que colocou como primeiro a sua falta de apetite, a sua falta de interesse, no pedido daquele judeu, e que colocando falta de interesse no pedido daquele judeu, depois se ficou numa zona de conforto sua, de seus ressentimentos, dizendo, você sabe muito bem da nossa história, e sabe muito bem de que eu não posso falar com você. A minha e a sua história é marcada por várias guerras. A minha e a sua história é marcada por rejeição, abandono, ódio. Eu não posso, e muitas vezes, essa nossa relação com Deus, essa nossa falta de apetite, nasce às vezes do nosso olhar para com o Senhor, e dizer, o porquê o Senhor me fez passar por essas coisas, o porquê o Senhor me fez. E Jesus sabe do que aconteceu na história dos judeus e samaritanos.
mas prefere naquela hora falar na alma daquela mulher como Jesus está falando na sua alma agora. E quando Jesus fala da alma, ele começa a falar de que as suas feridas, não é comigo que sou o seu Senhor. As suas feridas são dos desencontros. As suas feridas são das situações, das autorizações imprudentes que você deu. Jesus olha para a samaritana no texto que eu acabei de citar e diz assim: vá chamar o seu marido. Olha só como Jesus começa a conversar, não é? E lá no texto, aquela samaritana diz: mas eu não tenho. É verdade, porque você teve 5, né? E o que você tem agora não é seu? E aquela mulher faz o que muitos de nós fazemos. Ela olhou para Jesus e disse: eu estou percebendo que você é um profeta. Você está falando tudo de mim? Você está profetizando? Só que parece que ela ainda não manteve a disposição para ser curada das suas feridas. Ela tem dificuldade de se apresentar diante do Senhor para adorar em espírito e em verdade. Ela poderia ter chegado para o Senhor e ter dito: essas são minhas feridas. O seu povo fez muito o meu povo sofrer. Fomos rejeitados, amaldiçoados, não queridos. E ela aproveitou naquele momento, quando Jesus começou a revelar toda a sua vida, ela até salientou de que ele seria um profeta. E preste atenção, naquele momento, aquela mulher fez como muitos de nós fazemos. Quando Deus começa a falar da nossa vida, a gente muda de assunto. Deus fala no nosso coração e a gente diz: isso é coisa da minha cabeça. Deus começa a falar o nosso coração e a gente diz: não, isso daqui é tolice da minha parte, isso aqui é besteira. O Senhor pedindo para nós. E nós enraizados porque não estamos dispostos a abandonar os nossos ressentimentos. Viu como é que ela muda de conversa? Pega aí no versículo e aí entra a passagem bíblica nossa. Versículo 19. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Versículo 20, ela muda completamente de assunto. Jesus manda ela chamar o marido, revela de que ela teve vários maridos, e o atual não é dela. Ela diz: você é um profeta, e sabe qual é o assunto de um versículo para outro? Templo. Olha, os nossos pais adoraram sobre essa montanha. Aquela mulher, na verdade, está falando do monte Gerizim, que para os samaritanos era um monte sagrado. Afinal de contas, os judeus não reconheciam o monte Gerizim. Eles não reconheciam esse monte como um lugar sagrado, apesar de que os samaritanos ali tiveram construído, portanto, naquele monte sagrado um templo, e eles acreditaram que esse monte, que Josué, ao entrar na terra prometida, proclamou várias bênçãos. E ali naquele monte Gerizim, aquela samaritana olhou, portanto, para Jesus e disse: olha, os nossos pais disseram que era para adorar aqui, os judeus disseram que era para adorar lá. E aqui entra a temática dessa nossa palestra, porque Jesus olha para ela e diz: nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Vem a hora e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deixa eu dizer, depois de Salomão, houveram 2 filhos, Roboão e Jeroboão. E o reino de Israel, que vivia unido, foi dividido ao meio. Na divisão desse reino ficou o reino do norte, o reino do sul, e no reino do sul, apesar de serem 2 tribos somente, ali ficou o templo de Jerusalém. O templo que teria sido começado por Davi, que Salomão teria concluído com toda a beleza, e aquele templo, portanto, era sinônimo da oração, do encontro com Deus. Quando o reino foi dividido, que Jeroboão, portanto, ficou com 10 tribos lá no norte, esse monte que a samaritana aponta como sendo o monte que os samaritanos se utilizam,
Eles fizeram, portanto, aproveitando que foi o lugar das bênçãos que Josué proclamou, lá no livro do Deuteronômio, Josué proclamou bênçãos sobre aquele monte, e ali, no império, claro de que depois eles foram invadidos, né, devastados pelos assírios, mas no império persa, eles construíram aquele templo. O que foi um escândalo para os judeus, porque eles disseram, nós éramos de um povo só. E o Senhor mandou que fosse construído o templo em Jerusalém. Vocês se dividiram e fizeram um plágio do templo de Jerusalém. Vocês construíram nesse monte algo que era uma aberração para os judeus. E no século IV a.C., no Império Persa, eles fizeram esse monumento neste monte que a samaritana julga sendo aquele lugar de adoração. No século II, antes de que Jesus pudesse, né, nascer, um judeu destruiu o templo deles. Imagine o porquê a samaritana está dizendo, como é que você judeu me pede de beber que sou samaritana? A rixa vinha muito mais lá atrás. E o Senhor quebrou, porque ele poderia entrar numa discussão sobre quem era que tinha razão. E Jesus disse, olhou para aquela samaritana e disse, é verdade de que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Jesus deixa uma deixa, e no catecismo da Igreja Católica, nos apresenta o que significa adorar. E era sobre esses pontos que eu queria tratar nesse momento. O que significa, portanto, adorar? E o primeiro ponto, sobre essa adoração, que o Senhor insiste que essa samaritana, a partir daquele momento, viva, para que ela supere as dores, para que ela supere os ressentimentos, para que ela supere a falta de apetite, que ela não consegue se manter diante de Jesus, pelas feridas que ela possui com a raça judaica. Tudo aquilo gerou nela uma impossibilidade, porque em outras palavras, se Jesus não fosse insistente como é conosco também, aquele diálogo teria acabado de uma hora para outra, ponto. Mas Jesus é insistente. Ele olhou para aquela samaritana e disse, olha, é preciso adorar em espírito e em verdade, e não mais importa se é aqui, se é ali. Readquirir a adoração. Readquirir a adoração em espírito e em verdade. O que é fazer adorar em espírito e em verdade? Anota aí. Adorar é amar. Quando vamos adorar o Senhor, a primeira nossa postura é desejar amar a Deus. Desejar amar o Senhor. O amor na adoração vai além dos sentimentos. Amar a Deus significa colocá-lo em primeiro lugar. E aquela mulher precisava fazer a experiência do amor de Deus, que era maior do que suas rixas, de que era maior do que suas feridas. Muitas e muitas vezes nós não temos a paciência de adorar, porque achamos que é somente dobrar os joelhos, fazer algumas posturas, e na verdade adorar é dizer, Senhor, foi para isso que eu nasci. Vem o Senhor a minha vida oferecer, para que eu queira mais e mais e mais e mais te adorar, Senhor. E adorar significa te amar, e eu quero, Senhor, aprender a te amar. Eu preciso, Senhor, fazer a experiência do teu amor. Eu sempre digo isso, que a mais poderosa oração de exorcismo é o amor de Deus. Quando as pessoas chegam para dizer, o que é que vai rezar, padre, quando uma pessoa está má? Quando uma pessoa não está bem, quando uma pessoa não quer comer, porque não tem apetite de comer, e você está entendendo aqui o paralelo que eu estou colocando, quando uma pessoa não quer mais saber de Deus, quando ela não sabe mais adorar, quando ela não quer mais saber rezar, comece a fazer a oração de intercessão por essa pessoa, dizendo, Senhor, preencha essa pessoa com o teu amor, para que toda a rispidez dela, toda a dor que ela sente no seu coração, tudo aquilo que ela coloca como obstáculos dentro dela, o teu amor vai cancelando tudo isso. Peçamos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nesse primeiro ponto importante,
Até mesmo para a minha falta de apetite, quando eu na minha capela, lá na minha casa paroquial, quando eu entro, eu digo: Senhor, eu não queria estar aqui agora. Eu queria estar na minha cama, eu queria estar fazendo outros trabalhos, mas eu preciso estar ali dizendo: Senhor, eu preciso te amar e eu preciso do teu amor. Mesmo que os apetites meus, humanamente falando, não queira e não dialogue comigo para que eu esteja ali, eu vou estar ali, porque eu preciso do amor de Deus. Então diga no seu coração, colocando, diga: eu preciso do amor de Deus. Você que está em casa, diga: eu preciso do amor de Deus. E adorar é amar. Adorar é amar, e porque amar é adorar e adorar é amar, nós precisamos estar diante de Deus dizendo: Senhor, eu quero te pôr em... Comece a fazer o exercício de amar a Deus, adorando o Senhor, dizendo: eu estou aqui, Senhor, porque Tu és o número 1 da minha vida. Tu estás no primeiro lugar, Senhor, por isso que eu estou aqui. Na verdade eu não queria comer, na verdade eu não queria estar aqui, mas eu preciso dizer para mim mesmo, que mesmo que seja curto o momento, eu quero fazer, Senhor, essa jaculatória de amor, eu quero fazer essa breve oração, mesmo que eu esteja dentro de uma capela e não esteja falando nada, mas eu estou na Tua presença, Senhor, dizendo: Senhor, hoje eu não estou muito para falar, mas eu queria que o Senhor me transbordasse do Seu amor, eu queria que o Senhor me preenchesse do Seu amor. E eu sei que essa coisa e essa falta de apetite pela oração, ela está localizada em alguma coisa como estava localizada nas feridas daquela samaritana, pela história dos judeus e samaritanos, e o Senhor teve que preencher o coração daquela samaritana de água, uma fonte de água viva, que foi lavando toda aquela imundícia e colocando tudo para fora. E ela foi compreendendo que todo aquele amor com que aquele judeu lhe tratava, ela já começou a chamar ele de profeta, né? Já começa ali o processo, né, de visualização de quem é esse homem que está aqui. Ele não é um judeu comum, não. Nós precisamos aprender a adorar amando o Senhor. Amando o Senhor. Tem até uma música, eu não sei, coloca Coloca o Mi maior, por gentileza. Coloca a mão no seu coração, antes de nós prosseguirmos para o segundo ponto. Vai cantando juntos assim. Vem o Senhor minha vida oferecer como, acho que Mi maior. Então, enquanto o ministério vai buscando, nós vamos... Vinha muito forte que a gente cantasse isso, para que nós introduzíssemos esse desejo no nosso coração, de nos aprofundar nesta ação do amor de Deus na nossa vida, de dizer ao Senhor: Senhor, foi para te adorar que eu nasci, e colocar isso no nosso coração, dizendo: Senhor, tomo posse, portanto, deste amor que precisa lavar como lavou o coração da samaritana. Em segundo lugar, vai anotando aí: adorar é louvar. Coloca esse segundo ponto: adorar é louvar. Adorar não é somente amar, adorar também é louvar. Porque o louvor faz com que reconheçamos a grandeza de Deus. A oração eucarística da igreja diz o seguinte: o louvor que nós exercemos diante de Deus não acrescenta em Deus absolutamente nada, mas o louvor tem o poder de nos aproximar dEle. E se é para adorar em espírito e em verdade, aprenda a louvar. Se adorar é amar, se adorar é louvar, se exercemos o amor, se exercemos o louvor, estamos em adoração. Se exercemos o amor, se exercemos o louvor, nós estamos em plena adoração. Assuma a postura de ser adorador e adoradora, assumindo amar a Deus e louvá-lo. Não sei quais são os obstáculos que hoje poderia tirar de você o apetite de amar e louvar, mas nós queremos olhar para esses obstáculos e dizer: neste momento eu quero adorar o Senhor em espírito e em verdade, amando e louvando o Senhor, independente do que você esteja passando na sua vida matrimonial, na sua vida financeira, nas perseguições e calúnias que você está passando, nos processos judiciários, nessa enfermidade que está acabando com a sua vida física. Mas nada disso pode ser um obstáculo para as almas que querem adorar. E se você quer colocar-se com uma atitude de adoração, comece a dizer a Jesus: Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te louvo. Diga isso no seu coração: Jesus, eu quero te amar e eu quero te louvar. Eu quero te amar e te louvar, porque amar e louvar me coloca numa postura de adoração, me coloca
coloca numa postura de estar diante da tua presença. Então vá pedindo isso e vá cantando esse hino, que é muito bonito e que vai retratar esse desejo do nosso coração. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vamos cantando com a Ana, não é? E vamos cantando e vivendo isso daqui, entendendo o que significa amar e louvar. Amar e louvar. Vá colocando a mão no seu coração. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer. Canta isso, você que está em casa, como oferta de amor, como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida te entregar. Isso é adorar, Senhor. Quero minha vida a te entregar como oferta viva, como oferta viva em teu altar. Lá do início, vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer. Canta pra valer, canta amando, canta louvando, como oferta de amor e sacrifício. Você que está em casa, participando desta pregação, eu quero a minha vida te entregar. Juntos, quero minha vida a te entregar como oferta viva, como oferta viva em teu. Ergue os teus braços, você também que está em casa. Pois para quê? Pois pra te adorar foi que eu nasci. Canta isso. Foi que eu nasci. Compre em mim. Põe em mim o teu querer. Sim, Senhor, põe em mim o teu querer. Faça o que está no teu coração, Senhor, não no meu, no teu. E que a cada dia vai cantando e clamando assim, ó. E que a cada dia eu queira o quê? Eu queira estar ao teu lado, 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 estar ao teu. Vamos lá, Ana. E que a cada dia eu queira mais e mais. Canta só esse pedacinho. E que a cada dia eu queira mais e mais. É claro de que é uma coisa que eu já estou pedindo para o futuro, que eu vá querendo e querendo mais e mais, querendo mais e mais, querendo mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais. Clama. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, 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 Senhor. Aplaude esse momento de amor e de louvor que fizemos agora. Aplaude com alegria. E o terceiro ponto deste amor e desse louvor é dizer para Deus no seu coração: não quero nunca mais me separar de você, Senhor. Não quero. O texto bíblico desse adorar em espírito e em verdade não diz aonde que a samaritana foi parar. Ela saiu diante do profetismo de Jesus na vida dela, percorrendo as cidades e falando de Jesus. Eu não sei aonde é que está a samaritana hoje, mas onde ela estiver, ela está jorrando rios de água viva. Eu não sei aonde você vai depois dessa palestra, mas eu quero crer que onde você estiver, você estará brotando no seu interior rios de água viva. Porque em qualquer canto que iremos, falaremos de Jesus, falaremos do Senhor. O terceiro ponto da adoração é dizer: Senhor, não quero mais separar-me de Ti. Não somente amar, não somente louvar, mas dizer ao Senhor e manifestar esse compromisso, esse voto de dizer a Deus: Senhor, não quero me afastar de Ti. Senhor, eu preciso estar diante de Ti, mesmo que me falte o apetite, mesmo que eu vá na Tua presença com toda aquela alegria, porque estou passando um momento muito bom na minha vida. Quero erguer os braços como a gente faz, né? A gente ergue os braços e: Senhor, eu te amo, eu te louvo. Jesus, não se separe. Jesus, eu não quero jamais me separar de Ti. Mas que essa oração, que essa adoração em espírito e em verdade, e em verdade porque passa nos momentos em que nós não estamos tão bem.
e agir com esta verdade, dizendo: Senhor, eu continuo te amando, eu continuo, Senhor, te louvando, eu continuo desejando, Senhor, mesmo que eu tenha agora uma falta de apetite imensa pela oração, eu continuo, Senhor, agora olhando para ti, dizendo: Senhor, eu quero e desejo jamais separar-me de ti. Eu sei que eu não estou bem, Senhor, eu estou cansado dessa situação, eu não sei mais o que fazer, nem sei qual vai ser o fim dessa conversa, eu não sei nem qual vai ser o fim dessa minha situação, mas nada me impossibilite de amar, de louvar e de desejar no meu coração jamais me separar de Deus, porque afinal de contas, se desejo viver uma vida unitiva com Deus, se desejo amá-lo e louvá-lo, adoraremos em espírito e em verdade. E eu espero que você tenha entendido isso. Se você entendeu, aplauda a palavra de Deus que hoje nos foi pregada. Você em casa, aplauda a palavra de Deus que nos foi pregada. Entendamos que se amamos, que se louvamos, que se desejamos viver unidos ao Senhor, aí sim, meus irmãos, iremos criar uma multidão de homens e mulheres que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Quando aquela samaritana que achava que era ali ou aqui, Jesus estava dizendo: é as disposições do seu coração, é as disposições do seu coração. Eu queria nesse momento fazer essa oração sobre todos e sobre você em casa, por todos aqueles que manifestam indisposição para a oração. Como padre exorcista, queria nessa hora erguer minha mão e colocar em oração todos aqueles que dizem: Padre, eu perdi a alegria de rezar, eu não sinto vontade de adorar, eu não sinto vontade mais de ler a palavra de Deus. Mas também quero rezar por todos aqueles que fielmente se apresentam diante de Deus, e se apresentam diante de Deus, claro, que apresentando, não é, todo o seu amor, priorizando a Deus e a sua vontade, louvando a Deus, não dando espaço à maledicência, à murmuração, desejando, independente daquilo que vivermos, diante de nossas escolhas, que nenhuma delas nos tire da presença de Deus. Eu quero rezar, Senhor, nessa hora, por todos aqueles que se encontram em casa, por todos aqueles que se encontram aqui, Senhor, e que já não sentem mais o prazer da oração, não sentem mais o apetite, como aquela pessoa que infelizmente, Senhor, no seu dia a dia foi olhando e foi percebendo que já não queria mais comer. Mas é preciso de que lutemos contra essa vontade e digamos a essa vontade, que muitas vezes é tão forte, de que pelo menos o mínimo, e esse mínimo, meu irmão, é a manifestação nessa hora de dizer: Senhor, as coisas não vão não tão bem. E porque as coisas não vão bem, eu acabei mergulhando em situações, afinal de contas eram agitações exteriores, como aquela balsa que era batida de um lado para o outro, e acabei, portanto, introduzindo aquelas ondas dentro de mim, e quando tumultuou tudo dentro de mim, eu acabei não sabendo mais confiar em vós, Senhor. Eu acabei não sabendo mais abandonar-me em ti. É que aquelas agitações que batiam aquela balsa acabou sendo introduzidas dentro de nós, e eu peço nesse momento, Senhor, que toda essa agitação se tranquilize. E eu peço, Senhor, nessa hora, por todos esses vossos filhos, para que desejem amar a Deus. Louve nessa hora, você que está passando por enfermidades, você que está em casa nessa hora, dizendo: Padre, como eu precisava nesta hora estar louvando. É verdade que essa pregação saltou uma coisa que eu estava esquecendo, queria resolver as coisas sem manifestar esse amor a Deus. Então peça a Deus: Senhor, se eu estou sentindo vazios, se as coisas em mim não estão andando muito bem, eu quero pedir que o teu amor preencha a minha vida. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, preencha a minha vida com o teu amor. Sim, Senhor, eu quero ir erguendo. Vá fazendo esse gesto, mesmo sentado, você aqui no rincão, vá erguendo suas mãos e vá dizendo assim: Senhor, eu quero te louvar, porque eu não tinha atinado do quantas dificuldades, dos quantos obstáculos tinham tirado dos meus lábios o louvor. E se o louvor, Senhor, me põe como adorador, e se os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, eu quero te louvar, Senhor, em espírito e em verdade. E quero dizer mais, Senhor, não me deixe mais separar-me de ti, Senhor, porque eu assumo, eu sou um adorador, eu sou uma adoradora, eu desejo, Senhor, ser um adorador e uma adoradora. Eu convido vocês que estão aqui sentados a ficarem em pé. Vai erguendo o seu braço para o alto, vai ficando em pé, vai pedindo ao Senhor a graça dessa adoração. Daqui a pouquinho Jesus Eucarístico vai entrar e nós vamos acolher o Senhor e queremos dizer: sim, Senhor,
amamos. Sim, Senhor, te louvamos. Sim, Senhor, desejamos jamais separar-me de ti. Essa adoração, Senhor, nós queremos encarnar na nossa vida. Nós queremos encarnar, Senhor, no nosso coração. Eu peço, Senhor, devolva nesta hora o apetite que o inimigo de Deus tirou de muitos dos vossos filhos. Conceda a eles a alegria de meditar a palavra, de rezar o Santo Rosário. Conceda a eles a graça de amar de novo. Preenche, Senhor, os vazios de amor. Preenche, Senhor, os vazios da tua misericórdia. Nós te louvamos e vai cantando. Pois para te adorar foi que eu nasci, e que a cada dia, e que a cada dia. Vai cantando. Foi que eu nasci, juntos. Foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, clama. Cumpre em mim O teu querer. o teu querer. Vai erguendo os teus braços lá no alto. Faça o que está em teu coração. Então canta do todo o teu coração. E que a cada dia, e que a cada dia eu quero o quê? Eu queira mais e mais Estar ao teu lado. estar ao teu lado, Estar ao teu lado. estar ao teu lado, Estar ao teu lado. estar ao Ergue os teus braços. Ergue os teus braços no alto. E que a cada dia eu queira, deseja. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu